Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Capitalista, antes de iniciarmos, gostaria de apresentar para vocês a minha empresa Algo Traders Hub. Com ela, você aprende a minerar estratégias para operar no mercado financeiro de forma automatizada. Além disso, temos aqui sempre o desenvolvimento de novas ferramentas para auxiliar os nossos mentorados e também o Copy ATHX. Com o Copy ATHX, mesmo sem saber nada de mercado, você já pode estar lucrando junto comigo, copiando as minhas estratégias diretamente na sua conta. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa análise de mercado, nosso panorama semanal. Lembrando que sempre utilizaremos o gráfico de 1 hora para termos uma noção de movimento que a semana pode estar entregando para a gente. Não é recomendação de investimento, recomendação de call. Aqui o vídeo é exclusivamente informativo e educacional para tentar lhe auxiliar da melhor forma possível durante as movimentações da semana. Bom, capitalista, estamos na tela com o gráfico do mini índice e aqui nós temos algumas informações. Eu vou começar a utilizar agora uma nova referência considerando este fundo aqui, ok? Então este fundo será a nossa nova referência por conta desse detalhe. Nós tivemos um movimento de expansão, um movimento de correção, era para o ativo continuar fazendo a sua correção, conforme tínhamos as expectativas aqui na semana passada, porém ele rompe o topo anterior, inicia para nós aqui uma nova estrutura e possivelmente um novo movimento. Então aqui a gente vai trabalhando agora com um movimento de expansão e logo em seguida a gente procura aqui os movimentos de correção, ok? Então vamos atualizar aqui o nosso gráfico. O rompimento aqui do topo, né, bonito. Agora esse aqui é um fundo relevante para a gente. Essas figuras lá embaixo a gente acaba não utilizando mais porque a nossa estrutura ela já foi renovada, né, foi atualizada. Então eu só vou encolher aqui para questões de informação. Esse fundo aqui acaba não sendo mais válido também. Então nós estamos trabalhando agora com uma nova estrutura aqui no índice futuro, tá? Então a expectativa para o índice é continuar movimentos de altas. A gente coloca as médias, a gente percebe que o preço está acima das médias bem defendido e elas também estão anguladas aqui a 45 graus, favorecendo os movimentos de alta. O que a gente tem que ficar atento aqui agora? Nós temos uma nova estrutura considerando um fundo. Aqui abaixo nós temos uma boa região de liquidez. O nosso movimento da semana passada, que era a expectativa dele manipular essa regiãozinha de topo aqui em cinza e continuar a queda, acabou não sendo validado. Temos aqui rompimentos de topos. Tá? Agora, nós temos aqui o candle da semana também. Tá? Então, a gente vai trazer até aqui. Vamos ver, essa semana vai até 11. Tá? Então, vamos botar até o dia 11. Aqui as expectativas para semana atual. Então nós temos uma estrutura bem alta. A gente pode até considerar esse movimento aqui, ó, pessoal. Movimento de expansão, correção e uma nova expansão. Mas eu vou deixar marcado essa região aqui, ó, como um fundo relevante, mas não como uma estrutura, tá? Uma região de estrutura. Demanda. Aqui por alguns motivos, tá, pessoal? Se o preço vier até aqui embaixo, nós temos aqui muita liquidez. Então, se considerar só essa região, ele pode vir capturar todas essas zonas aqui atrás. Então, eu vou ficar de olho nesses nossos camaradas, vou considerar essa estrutura como um todo. Tá? O fundo atual acaba sendo o fundo aqui da própria sexta-feira. Deixa eu pegar aí. O fundo da própria sexta-feira. Então, nós temos aqui a expectativa da continuidade para o movimento de alta. Dá para marcarmos também essa região aqui e ficarmos atentos como que o preço vai se comportar nessas zonas. Então, aqui eu tenho uma expectativa de defesa compradora nessas duas regiões aqui.
Até porque nós temos também regiões de liquidez internas, tanto aqui nessa parte quanto aqui atrás. Então, a captura de liquidez, depois o preço trabalha em um ponto de interesse e dá continuidade. Se a gente coloca as médias aqui, a gente percebe que aqui nessa primeira região nós temos também a proximidade das médias de 200, então favorece uma movimentação, uma defesa, né? Uma região como suporte. Beleza? As curtas aqui, né, estão dando um direcionamento bem legal para o preço. Então, para o pregão, para o começo da semana, se você identifica aqui o rompimento da região desse topo, que foi o topo de sexta-feira, tá? Aguarde aqui uma ancoragem nas médias ou um pullback com troca de polaridade para dar continuidade na movimentação. Ok? Então, essa seria aqui a nossa análise para o índice futuro brasileiro, expectativas de continuidade de movimento de alta, porém, aqui se observarmos o rompimento do fundo de sexta-feira, podemos ter o preço vindo buscar essas regiões mais aqui abaixo, capturando e dando defesa na ponta compradora. Ok? Próximo ativo na tela é o nosso querido Nasdaq. Nasdaq, pessoal, também temos aqui uma bela estrutura, movimentação de alta, continuidade na movimentação. E as nossas expectativas da semana passada lá, aqui deixa eu apagar esses desenhos, elas foram concluídas, né? Tivemos o rompimento aqui do topo e a continuidade aqui da movimentação de alta, tá? Então, aqui era aquela regiãozinha de topo. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente vai dar uma atualizada, tá, pessoal? Porque aqui embaixo, ó, nós temos um bom ponto de liquidez, ó, um fundo triplo, tá? Um fundo triplo nessa região. Nós podemos considerar que o índice ele faz aqui uma nova estruturinha a partir daqui, tá? Então vamos ficar de olho aqui em algumas regiões, tá? Regiões mais próximas e regiões mais longas. Essas aqui atrás eu vou estendê-las aqui agora até dia 11, que é para identificarmos aqui as movimentações da semana, tá? Esse aqui atrás eu vou estendê-la. Isso aqui, agora a gente pode utilizar este fundo como um fundo de referência. Esses atrás aqui, eu vou escondê-los, tá? A gente não vai utilizar eles neste momento, mas se o preço chega nessas regiões aqui, eles ainda acabam sendo pontos para termos atenção, tá? Vamos colocar as médias, observando as médias, temos as de 200 aqui ancorando, nas curtas o preço já rompeu aqui até a de 50, que é a nossa última média, tá? Considerando as médias curtas. Então o que a gente vai ficar atento aqui? Eu vou ficar de olho nesse bloco de ordens que ele está bem abaixo dessa zona de liquidez. E também temos aqui, para o começo da semana, este Fair Value Gap. Tá? Então aqui nós temos expectativas do preço tocar nessa região, continuar o movimento de alta, assim como essa outra marcação aqui em azul também, após a captura dessa liquidez. Tá? Então, expectativa de alta para Nasdaq, né, continuidade da movimentação, e caso venhamos ter o rompimento dessa região aqui, o preço ficando abaixo dela, ele vem, desculpa, ele vem buscar novas regiões aqui inferiores. Tá? Então, atenção, que a expectativa é de alta, mas o rompimento desse fundo aqui entrega para nós uma queda um pouco mais acentuada. Próximo ativo na tela é o índice Dow Jones. O índice Dow Jones, a gente teve aqui a nossa expectativa da alta sendo finalizada, tá? Então ele continua o seu movimento de alta, assim como em Nasdaq, nós vamos também fazer aqui algumas atualizações dessas regiões, tá? Elas ficam lá para trás, podem ser que venham ser rompidas, tocadas, né, e mitigadas em algum momento, mas até então a gente fica só com expectativas de alta e não uma correção tão grande até ali na parte inferior do gráfico, tá? Então o que a gente vai analisar aqui em Dow Jones? Vamos considerar este nosso camarada aqui sendo o nosso fundo de relevância da estrutura, tá? Ele é o nosso fundo relevante. Nosso fundo secundário acaba sendo essa região aqui,
temos o topo. As médias estão dizendo para a gente que podemos ter uma correção até 2 pontos aqui bem interessantes. Esse bloco de ordens e também temos este camaradinho aqui em cima, essa regiãozinha de lateralização, tá? Ambas estão próximas às médias de 200, então temos expectativas aqui do preço tocar e da continuidade na alta. Caso tenhamos essa região aqui sendo rompida, tá? Essa região de fundo aqui, ó, o preço mitiga um pouco mais buscando essas marcações anteriores que nós tínhamos nos nossos gráficos. Lembrando, pessoal, que eu não boto aqui preço, região, porque você pode estar utilizando alguma outra corretora, sem ser minha corretora parceira, que lembrando que quem patrocina aqui o nosso panorama de mercado é a 4XC, minha corretora parceira. Tá? Então, utilizando o CFDs, os preços mudam, né? Podem mudar de corretora para corretora, pouquinha coisa ali, mas é só questão de precificação, e isso pode trazer aqui algum tipo de confusão. Tá? Então, eu acabo só marcando as regiões, pause o vídeo, coloque no seu gráfico, analise ali, faça a marcação, que a região acaba sendo a mesma. O que muda é só ali a questão de precificação entre corretores, tá? Então, isso agora na tela nós temos o índice alemão, DE40, tá? Então nós estávamos trabalhando aqui com um movimento de alta e tínhamos a expectativa na semana que ele fizesse a correção. Olhem só, o rompimento do fundo, a correção aconteceu, tá? Aqui a gente fica com essa região aqui em cinza, eu ainda vou deixar ela marcada, tá? Isso aqui a gente ainda está no meio de uma estrutura. Para nós mudarmos a estrutura, deixa eu ajeitar aqui. Para atualizarmos a estrutura, a gente precisaria do quê? Do rompimento desse camarada aqui em cima. Tá? Não temos o rompimento, então nós estamos trabalhando com impulsão e correção. Aparentemente, já temos aqui a estrutura montando para dar continuidade na alta. Tá? Então, vamos ficar atentos a essas possibilidades. Mas, a gente sabe que o mercado é dinâmico, né? E ele pode entregar aqui uma movimentação diferente durante essas nossas negociações. Então aqui a gente vai ficar atentos, ficar de olho. Ainda acredito nessa possibilidade de alta que na mesma região. Porque essa semana acertamos o movimento aqui de queda, né? Então agora ele continua o movimento de alta, próximo aqui de uma região bem interessante, e a gente fica aqui, ó, de olhos bem abertos nesses pontos, porque podemos ter aqui esses desenhos acontecendo, tá? O toque de fato nessa região, lembra que, ó, ficou só um ponto de liquidez, tá? E se o preço trabalhar abaixo e ancorar, ele vem buscar esses próximos pontos, tá? Então aqui vale até a gente colocar aqui, ó, essa identificação como um ponto de liquidez. A gente dá uma olhadinha aqui nas médias também, ó. Percebemos que o preço e as curtas estão flat, a de 200 também, então podemos ter aqui uma semana um pouco chata para o índice alemão, tá? Se ele não definir uma movimentação, ficar fazendo esses desenhos assim, tá? Próximo ativo na tela é o dólar contra o real brasileiro. Aqui nós estamos em uma certa novela. Tá? O dólar está em uma região bem interessante para começar a acumulação de compra, mas ainda tem muito fluxo vendedor atuando. Na semana passada, nós tínhamos aqui a expectativa de, se ele rompesse a região de topo e ancorasse aqui nessa região, continuasse o movimento de alta. Tá? Não aconteceu, né? O preço abre com um gap e não ancora nessa troca de polaridade. Tá? Ele acaba rompendo, fazendo pullback aqui, ó, e dando continuidade para a venda. Então aí você poderia perceber o que? Gap de alta, pavio grande na defesa vendedora, nos candles seguintes também. Depois aqui quando ele vem trocar a polaridade, aqui ele também, ó, pavio, defesa vendedora acontecendo. Tá? Então o que houve aqui tecnicamente? Nós tínhamos uma região que poderia servir como suporte, o preço rompeu. Ela serve como o quê? Aqui, ó, o suporte serviu bonitinho. Ela serviu como o quê? Uma resistência. Tá? Serviu como resistência. E a nossa segunda expectativa aconteceu, que é o movimento aqui de baixa, né? Foi tímido, mas acabou acontecendo. O rompimento aqui, a ancoragem e a continuidade na movimentação. Aqui no dólar, o que eu vou ficar atento para essa semana? Vou só apagar aqui esses rabiscos. Nós temos a média de 200 aqui acima.
Então, para a gente comprar com mais expectativas, o preço precisa romper essa média de 200. Tá? Então, é necessário o rompimento dessa região. O que a gente pode trabalhar? Dá para traçar aqui uma LTB. Traçando uma LTB, nós temos uma outra região de topo aqui em cima. Deixa eu trazer aqui essa próxima linha até o dia 11. Temos esse ponto de liquidez lá embaixo. Com as médias curtas, o dólar ele continua abaixo das 50, das médias angulado, né, para venda. Inclusive as 200 estão pressionadas para venda também. A gente pode desconsiderar esse topo aqui em cima. Então no dólar, o que eu vou observar? O rompimento aqui da LTB dá para trazer o preço até a região de topo. Mas o rompimento da 200 acaba favorecendo. Então, aqui, ó, se ele romper esse topinho aqui, se ele romper essa região e permanecer acima, volta a movimentação de alta. Tá? Então, vou até diminuir aqui porque esse é só do pullback, né? Da LTB. Se ele romper aqui e ficar acima, ok. Caso contrário, continuamos trabalhando aqui na venda com o dólar. Ok? Então, majoritariamente, a precificação está vendedora. Se observarmos o rompimento dessa LTB, a gente pode vir buscar a máxima da movimentação junto com as médias de 200. Rompeu a média de 200, rompeu esse topo, espera a ancoragem, a troca de polaridade, uma ancoragem com as médias, né, de 20, 50 ou apenas a de 9 para dar uma continuidade na movimentação de alta. Ok? Se não houver essa configuração aqui, o rompimento da região, não trabalharemos com altas, né? Apenas no micro movimento, né? No intraday, esses movimentinhos aqui até essas regiões de defesa. Mas a gente tem que saber que são movimentos que tem que defender rápido, né? Deu sinal de compra, comprei. Preço já andou 1 para 1, 2 para 1, protege, break-even, 0 a 0, né? Porque estamos operando contra a tendência principal, beleza? Na tela agora nós estamos com o euro USD, né, o dólar contra o euro. A movimentação aqui da nossa expectativa de alta acabou acontecendo, rompeu a região, continua o movimento de alta. Vamos lá. Temos um fundo bem interessante lá na parte de baixo, lá na parte inferior. A estrutura continua. Podemos trabalhar aqui com uma estrutura secundária. Eu vou deixar essa região aqui. Eu vou trabalhar aqui essa semana, nossa expectativa pode ser utilizando essa única região, pessoal. Tá? Até porque tivemos expansão, correção. Ó, o preço trabalhou aqui num bloco de ordens, tá? Então ele pode estar dando a continuidade para sua movimentação, beleza? Então eu vou desenhar aqui um pouco melhor esse bloco de ordens, para vocês verem que o preço de fato tocou e ele pode começar seu movimento de alta. Temos uma LTB também, que o preço veio respeitando, LTB bem timidazinha, mas existe, né? Então não podemos descartar. Aqui eu vou trazer essa linha horizontal até o vertical, perdão, até aqui o final da semana. Vou permanecer com essa região lá embaixo, tá? Essas duas regiões aqui. Então eu vou considerar, não vou considerar mais esse camarada, vou considerar esses últimos fundos. Considerando esses últimos fundos ali, mas vou trabalhar majoritariamente com essa estrutura secundária, tá? Porque temos aqui, ó, dentro desse movimento, isso aqui, mas eu também posso estar considerando isso aqui, ó, a partir dessa lateralização, tá? Porque aqui a gente acaba tendo um movimento de... Tá ficando um pouco ruim aqui a minha câmera, o sol tá pegando aqui da janela, bem numa... Mas não tem problema, né, pessoal? Vamos continuar assim. O que importa aqui é a tela, é o gráfico aqui para você. Tá? Então, nós temos um movimento aqui que é o que a gente chama de base, né? Ele fez uma base, ele ficou laterado, aí ele faz um rally. Aí ele faz mais uma base novamente, depois mais um rally. Então, essas regiões de lateralização, elas acabam também sendo como regiões de suporte ou resistências, né? Depois de uma troca de polaridade de movimento. Então a gente pode estar trabalhando com eles nesse sentido. Deixa eu ver se não, vai ficar ruim assim. Bom, acho que assim fica melhor, não pega o sol ali.
Então, aqui no EURUSD, se a gente dá uma olhadinha nas médias, a gente tem aqui a de 200 segurando certinho nessa região em azul, tá? Ele acaba sendo o nosso ponto mais interessante da movimentação. IFR está no meio do movimento e a gente fica com as curtas, as médias curtas que ficaram flats aqui na última movimentação. Dá para a gente deixar essa região aqui ainda, mas o que você pode observar? O rompimento aqui, ó, da LTB, a continuidade para movimentação de alta. Inclinou as médias, compra, né? Sinal de compra, ok? Caso ele venha romper esse fundinho aqui, pessoal, ó, esse micro fundinho, a gente pode ter um movimento trazendo o preço até aqui nas regiões mais inferiores do gráfico, ok? Na tela agora estamos com o ien japonês. O ien japonês, pessoal, ele está meio que me bagunçando a cabeça, né? A gente tinha a região aqui de suporte, ele deu uma induzida aqui, acabou rompendo ela, vai lá trabalhar no fundo da estrutura, tá? Então ele não continua um movimento de baixa, ele vai só até o fundo da estrutura, não rompe. Então se tem a falha no rompimento de fundo, o que a gente vai trabalhar? Rompimentos de estruturas de topo, né? Então a gente rompeu aqui uma estrutura, fundinho, topo, a gente vai trabalhar com micro movimento aqui dentro dessa região. Até o dia 11, aqui é a nossa linha vertical. Aqui tá estrutura interna, então a gente vai corrigir aqui, atualizar. Vamos trazer esse camarada para cá. A gente está trabalhando com movimento de alta. Se você observa aqui, ó, as médias, o preço agora está ancorado acima das médias de 200, né? Então, vamos trabalhar com expectativas de alta aqui para essa semana. A gente pode marcar essa regiãozinha aqui, lateralização, que serve como região de suporte, tá? Então, o preço tocando aqui, devemos aguardar e observar oportunidades na ponta compradora. Eu vou marcar também esse camarada lá embaixo, que é o fim da nossa estrutura. Beleza? Então, expectativa aqui, continuidade de movimento de alta para o SDJPY. Hoje, eu incluí aqui um novo ativo, que é o JPN 225, tá? É o índice japonês. Então, aqui olhando bem de longe, tá? Dando zoom out no gráfico, o que a gente tem como último fundo? Aqui. Fundo rompeu o topo. Opa, deixa eu pegar aqui. Aí. Corrigir. Fundo que rompeu o topo. Aqui é o meu fundo. Aqui é o meu fundo, eu tive rompimento de estrutura secundária, tenho o meu topo lá em cima, então eu estou trabalhando com o movimento de mitigação. Esse movimento de mitigação, ele já, vamos ver se ele está no 50% da sua estrutura. Ó, ele praticamente tocou no 50%, então é um ponto interessante. A gente pode ter ainda o ativo corrigindo um pouco mais. A média de 200 está segurando, está ancorando, tá? Então ele está trabalhando na média de 200. Aqui nós tivemos uma região de lateralização. Se colocar no 4 horas, a gente vai ter mais uma regiãozinha aqui embaixo também para a gente ficar atento, ó, que é este camarada aqui. Tá? Então, ó, trabalhou ali na região, defendeu, está querendo fazer um movimento de alta. A gente fica de olhos abertos. O que acontece, pessoal? A gente tem aqui, ó, no gráfico de 1 hora, o preço entre aqui as médias curtas e a 200. Então, a 200 está empurrando o preço para cima, enquanto as curtas querem fazer o seu movimento de mitigação ainda. Tirando as médias, fica um pouco mais clara a movimentação. O que a gente vai fazer? Nós tivemos o rompimento de topo aqui. E tem os fundos. Tá, rompimento de fundo. Deixa eu só ajeitar. Rompimento de fundo traz o preço até aqui abaixo. Aqui temos possibilidades compradoras. Se o ativo continua trabalhando aqui acima, tá, com a ancoragem das médias aqui, invertendo, a gente pode trabalhar com ele, tá? Se você quer fazendo aqui um movimento um pouco mais amplo, o rompimento desse topo aqui
o rompimento desse topo me dá uma clareza de possibilidade que ele vem buscar a próxima região de topo lá na parte superior do gráfico, beleza? Então, JPN 225, no meio do caminho, expectativa aqui ainda pode ser um movimento de corretivo, um movimento de correção, mas ele já começa a identificar aqui alguns movimentos, alguns padrões de alta, tá? Aqui então esse movimento corretivo, olha, ele também travou aqui, ó, num bloco de ordens. Tá? Que pode estar fazendo aqui um movimento de venda. Agora, nosso último ativo aqui é o ouro, nosso querido Shao USD capitalista. E aqui nós temos o que? Tivemos um rompimento de topo, tá? Nossa expectativa aqui, ó, de alta continuou, tá? Foi bonito, movimento que quem esteve atento e observou a ancoragem do preço, o rompimento do topo, candle, barra ignorada, pegou aqui a continuidade da movimentação. Agora a gente fica com o fundo, né, o rompimento do topo. Podemos ter uma correção um pouco mais ampla? Podemos. Tá? Dá para ficar de olho. Se o ativo vem corrigir aqui nessas regiões, dá para ficar de olho, né? A gente tem que ser reativo aqui à movimentação do preço. Então, aqui expectativa pro ouro é sempre, aqui acaba sendo alta, né? Eles sempre têm essa movimentação, essa expectativa, né? Que acaba sendo um ativo que serve como reserva de valor. Então, o que eu vou observar? O ouro trabalhando nessa região aqui, tá? E a expectativa do rompimento do topo. Eu quero que ele rompa o topo e continue sua movimentação de alta. Tá? O IFR está como? Deixa eu ver. IFR no meio do caminho. As médias aqui estão flats. Média flat. Tá? Então o ouro, pessoal, no começo aqui da semana tem que aguardar. Aguardar a movimentação. Ou ele sai aqui para alta, ou ele vem aqui para queda. Tá? Então o ouro a gente precisa esperar que ele saia dessa lateralização e angule aqui as médias. Ele precisa angular as médias para que a gente tenha uma direção mais definida. Ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado do nosso panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Ótima semana e ótimos trades a todos e até o próximo panorama. Tchau, tchau.